Olá, aqui é a Gisele da Casa de Bob, mais uma vez, e hoje eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre como é morar no Nordeste, mais especificamente Grande Recife, aqui em Pernambuco. Uma das coisas que a gente se surpreendeu com a diferença do estado de São Paulo para cá é que lá no estado de São Paulo, muitas vezes a gente, embora morasse no interior do estado, né, a gente vira e mexe programava uma viagem para o litoral e nessas viagens nunca a gente sentiu a necessidade de acompanhar a tábua de maré. Né? E também nunca foi de escutar sobre tábua de maré, né? Isso aí era uma coisa que talvez os surfistas, né, entendessem um pouco ou talvez comentassem, mas as pessoas, né, no dia a dia mesmo não sabia dizer do que se tratava a tábua de maré. Já aqui no Nordeste é uma coisa que é imprescindível. Se você não sabe acompanhar a tábua de maré, você vai ser obrigado a saber. A gente aprendeu na primeira semana já, a gente já estava se informando com relação à tábua de maré. Aqui no Mar do Nordeste ela influencia demais, né? Basicamente se trata de qual o horário que o mar vai estar mais seco, né, e qual o horário que o mar vai estar mais alto, né. E aí, durante o dia, tem duas maré baixa e duas maré alta, né. Então, tem maré baixa que vai cair de madrugada, muito cedo, e acaba que a gente não usufrui, mas pelo menos uma no dia a gente consegue usufruir. E acho muito necessário para quem vem a passeio, né, vai buscar uma agência para organizar sua viagem. Pode ser que você caia numa fria, né, com a esperança de ver piscina natural e a agência não se atenta a isso. Então é uma coisa aí de se aprender caso você tenha intenção de vir a passeio, né, ou então para morar. Outro ponto também que a gente se surpreendeu logo na primeira semana que a gente chegou aqui foi a umidade. Como a gente já disse em outros vídeos, a gente veio de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo, e lá a umidade fica em torno de 17% algumas vezes. E quando a gente chegou aqui, quando a gente desceu do carro, a sensação foi que a gente estava dentro de uma estufa, né? Porque na viagem a gente veio com ar-condicionado, em alguns pontos a gente até abriu, mas aí vinha aquele vento litorâneo e tal, então a gente não se atentou, mas quando a gente chegou mesmo, que a gente abriu o carro, que a gente sentiu aquela sensação de estufa. Deu uma sensação de um pouco grudento, né, o corpo, e acabou que a gente foi se adaptar a esse clima só com uma semana depois. É um calor muito úmido, não é só calor, né, é um calor muito úmido. 80, 90% de umidade, mas nada que um banho geladinho não resolva, ou então um banho de mar não resolva. Mais um item que esse daqui, recentemente aqui eu fui constatar o tamanho da realidade, né, do que a gente vivenciava, é que lá na nossa cidade a gente convivia com tempestades muito fortes, né? Muita quantidade de raio, de trovão, né? Tempestades bem pesadas, né? E quando a gente chegou aqui, por ser litoral, a gente tinha a impressão que isso ia ser mais acentuado, né? Por estar perto do mar, não me pergunte por quê, mas eu acreditava que fosse ser mais acentuado, que a tempestade entraria muito mais rápido, imaginei eu, né? E junto a isso, o pessoal também dizia, né, ter muita tempestade, muitos raios, muito vento por aqui, né, que eram assustadores muitas vezes, né? E acabou que quando a gente pegou a primeira fase de chuva aqui, eu falei, não é possível que é essa tempestade que o pessoal fala tanto. E recentemente eu fui jogar na internet, né? Aqui é um sonho, pra quem não gosta de tempestade, pra quem tem pavor daqueles raios, daquelas chuvas fortes. Aqui é o lugar perfeito para que você corra disso. Outra coisa que a gente achou super diferente também quando a gente chegou aqui é que o pessoal costuma beber café em qualquer horário. É bem acentuada a quantidade de gente que bebe café, por exemplo, de noite, 8 horas da noite, né? E canecona de café, aí janta com café. Teve um dia que a gente foi no restaurante comer cuscuz, né? E aí você tinha a opção de escolher café ou leite. E a gente via aquelas caneconas assim na mesa e foi uma surpresa. Não é um costume que a gente tem lá no estado de São Paulo. Uma coisa também que a gente achou interessante, que a gente até inclusive contou lá no nosso Instagram. Pra quem não sabe, a gente também tem um Instagram, Casa de Bob, né? E lá a gente de vez em quando coloca algumas coisas que de repente a gente não coloca aqui, né? E vice-versa. Então acompanha a gente lá, que de repente tem alguma informação por lá que vai te ajudar, né? E uma dessas informações que a gente colocou por lá e que eu vou replicar aqui é que aqui em Pernambuco, e pelo que eu entendi em todos os estados do Nordeste, é muito comum o pessoal não usar chuveiro elétrico.
E acaba que muito estabelecimento já se adaptou com o chuveiro elétrico por conta dos turistas, né? Mas os moradores em si, eles não sentem tanta essa necessidade. Tem dias que, assim, a gente recorre ao banho gelado, né? Eu, pelo menos, sou viciada em banho quente. Eu mesmo, assim, recorro, às vezes, ao banho gelado. Mas eu tenho, sim, essa necessidade do banho quente, costume de vida, né? E acaba que, quando refresca um pouquinho aqui o período das chuvas, o sol se esconde um pouco, acaba que quando eu escuto algum amigo meu, alguma amiga minha falando vou lá tomar um banho e eu sei que é banho gelado, e isso de noite eu sinceramente não consigo me adaptar e entender como que a pessoa consegue. Mas é super normal por aqui. Como eu tenho essa necessidade, né, acaba que eu uso o chuveiro elétrico, né, mas por conta da maresia, acredito eu, né, ele de tempo em tempo a gente tem que trocar a resistência dele porque ele não dá conta, ele estoura a resistência, ele não dura muito igual lá no nosso estado também. Então, para quem gosta de um banho quente, já fique sabendo que é um custo que você vai ter com a resistência. Outra coisa que a gente achou bem diferente, bem interessante para citar aqui de Pernambuco, o café da manhã daqui de Pernambuco é bem diferente. Eu não sei se isso se emprega a outros estados, mas aqui em Pernambuco eles servem o famoso cará, né, o inhame às vezes também, o cuscuz. O cuscuz eles servem tanto puro, quanto com ovo, quanto com misturado com linguiça, temperadinho, sabe, como se fosse um arroz temperado. Eles fazem o cuscuz para café da manhã. A tapioca, a famosa tapioca, né, mas acaba que o maior diferencial mesmo é o cará, né, que a gente, a princípio, quando a gente estava vindo, parou numa hospedagem, né, a última hospedagem antes de chegar aqui, e tinha o cará e a gente não sabia como comer esse cará. E só recentemente que a gente foi ter a curiosidade de comer ele, de fazer ele e comer, e a gente simplesmente se apaixonou. Outra curiosidade sobre a Grande Recife, que a gente não sabe se de repente se trata também de Pernambuco como um todo, ou do Nordeste como um todo, mas é o alto consumo de uísque. Aqui a gente ficou sabendo que sai muito uísque, mas é visível também, não precisa nem alguém falar pra gente, é muito visível. Todo churrasquinho que a gente vai, sempre tem alguém tomando uísque. É como se tivesse a cerveja, tem uísque também. Então é uma coisa muito comum aqui na região também. Outra coisa legal também para falar é que aqui a gente considera duas estações no ano. É o verão e o inverno, basicamente. Junho e julho é uma época de muita chuva. E agosto é considerada uma época que também tem chuvas, só que menos, começa a diminuir as chuvas, em compensação os ventos eles atacam, né? Eles começam a ficar até irritantes, para ser sincera. É uma época que eu praticamente evito de sair um pouco para praias, né? Porque até a areia da praia ela costuma levantar de tanto vento e incomoda um pouco. No primeiro ano, essa fase aí, eu tive que tomar antibiótico porque me inflamou meu ouvido por conta desses ventos constantes aí. E o restante do ano, então, é considerado verão. É a melhor época para vir. Fora de junho, julho, agosto, qualquer mês, o sol ele tá constantemente aparecendo. Pode ser que um dia ou outro nuble, né? Só que aqui a gente nota que o tempo ele muda muito rápido, mais rápido do que no litoral do estado de São Paulo. Talvez por ser um lugar, uma região bem plana, o tempo muda muito rapidamente. Pode amanhecer um sol de matar, e dali uma hora já tá chovendo, ou então ao contrário. A única coisa a se atentar, né, é a alta temporada e baixa temporada, né? Então a alta temporada aqui é considerada novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, são os meses mais caros, né, tanto para hospedagem quanto para passagem aérea e tudo mais, são as praias mais lotadas, né? Então, se caso você não gostar de muita gente, é uma dica aí que eu deixo. Então é isso, pessoal. Espero que as dicas e as curiosidades sirvam para que vocês entendam um pouco melhor como que funcionam as coisas aqui na Grande Recife e que, de repente, se alguém tiver com alguma insegurança, algum medo de sair do seu respectivo estado e vir morar aqui na Grande Recife, consiga diminuí-los com o decorrer dos vídeos que a gente vai postando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, deixa aqui pra gente nos comentários ou então nos mande lá no Instagram. A gente fica muito feliz com a interação de vocês aqui no canal. Beijão e até o próximo. Pra quem não sabe, a gente era de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. A gente já teve uma experiência de 3 meses em Santa Catarina, em 13 Itilhas mais especificamente. E no momento, né, traz aí de 1 ano e meio aproximado,
A gente está tendo essa experiência de moradia aqui na Grande Recife. Quando a gente muda de estado, é como se a gente estivesse mudando praticamente de planeta. Então a gente fica com muito medo, muita insegurança, porque só quem já mudou uma vez de estado sabe o tanto que muda de uma região para outra, né? Você tem muito medo de repente o seu dia a dia ser alterado, né? Por conta dos costumes dessa região. Isso é normal acontecer, né? Você mudar de estado não é fácil, né? Não é um preconceito, muitas vezes a gente fica com medo de comentar dessa forma, né? E as pessoas de repente achar que é um preconceito com relação ao estado ou à região, né? Mas na realidade não se trata disso. Realmente é uma coisa que mudar de estado proporciona, né? Proporciona muita insegurança. Se você já mudou de estado, você sabe do que eu tô falando. Para vocês terem um exemplo, a gente morou por 3 meses em Santa Catarina, numa cidadezinha de 3.000, 4.000 habitantes aproximadamente, chamada Treze Itilhas, e lá eles têm o costume de levar a pia da residência ou do apartamento embora quando sai do aluguel. Então, todo inquilino novo tem que providenciar uma pia. São difíceis os casos de você entrar no imóvel já com pia. É uma coisa que no estado de São Paulo a gente nunca imaginaria, né? Então a gente já veio para cá com vários medos, com várias inseguranças, pisando em ovos nos primeiros meses, né? No nosso caso a gente veio já conhecendo uma pessoa por aqui, né? Que acabou apresentando muito mais rápido, muito mais fácil a região pra gente, os costumes pra gente. Mas mesmo assim, eu e o Gordo, somente depois de 3 meses que foi ter uma certa confiança no que a gente estava fazendo, né? Começar a andar com as próprias pernas, com 3 meses mesmo, e isso mesmo tendo orientações de amigos aqui. Tem sido um verdadeiro sonho viver esse tempo por aqui, e poder rodar pelo Nordeste então nem se fale. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo!